Pedro Paulo não quis fazer a reunião com o Grego. Para explicar essa situação, é o assunto do momento. O presidente do Vasco da Gama recusando se assentar com possíveis investidores para que a Vasco SAF seja vendida. Mas Pedro Paulo, ele deve estar igual o Silvio Santos, cheio de dinheiro, jogando dinheiro para o alto. A mamata lá na Argentina, gigante, dirigente, ontem foram com jogadores, gente que nem faz parte da diretoria está lá, no Sheraton. A gente vai falar dessa mamata. E hoje o Vasco enfrenta a equipe do Lanús, na Argentina, e a gente acreditando aí mais por conta do vai falar aqui muito sobre essa situação envolvendo o executivo de futebol, o diretor de futebol. Felipe ontem teve que se esconder lá na Argentina, certo? Mas se o Felipe se escondeu, teve gente que saiu de noite para fazer aquele turismo esperto, certo? A gente vai falar muito aí sobre isso. Eu peço a você que está descontente, você que não atura mais sacanagem, pouca vergonha no Vasco, para que você possa simplesmente aí se inscrever no nosso canal para a gente ter voz ativa. Vamos começar aqui o nosso vídeo feito falando sobre Vasco da Gama e Lanús. Independentemente do resultado de hoje, Vasco perdendo, a gente não vai colocar a culpa no Diniz, pelo menos eu, mas isto não vai me impedir de culpar essa diretoria nefasta que fez um planejamento caracu. Segundo Pedro Paulo, a Sul-Americana era a prioridade. E nessa prioridade que eles deveriam tratar com zelo e com carinho, eles simplesmente tomaram de 4-1 o Porto Cabelo. A situação do Vasco muito delicada, porque o Lanús tem 2 jogos dentro de casa, um contra o Vasco, decide na próxima semana contra a equipe do Porto Cabelo em casa, né? O jogo do Vasco da Gama com o Melgar, mesmo sendo em São Januário, é mais difícil. Então, assim, hoje só um milagre mesmo. A única vitória do Vasco da Gama foi contra o União Rondonópolis, fora do estado do Rio de Janeiro. Então, o Vasco precisa hoje aí vencer para manter suas chances aí vivas. Mas eu acho pouco provável que isso venha acontecer diante de tudo que está acontecendo aí no Vasco. Mas vamos ficar na torcida. Fernando Diniz, com substituições no time do Vasco, sim, tá? O Puma volta para o banco, PH cumpriu suspensão no Campeonato Brasileiro, será o titular. A grande novidade no meio-campo vai ser o atleta Tietê, tá? Então, o Vasco da Gama jogando ali com o Léo Jardim no gol, certo? PH, Piton na outra lateral, João Vitor e Luiz Gustavo, Hugo Moura, Tietê e Coutinho, Nuno, Ryan e Vegete. Esse é o esquadrão do Vasco aí. A primeira escalação de Diniz. Perfeito? Bom, seguinte, pessoal. Sobre essa situação aí. Realmente é o assunto do momento. Está todo mundo falando isso no Vasco. O Pedro Paulo recusou se assentar com 2 investidores. Um foi britânico, lá do Reino Unido,
ele não quis se assentar, ou foi os representantes do grego Marinati, certo? Falou assim, mas primeiro tem que vir a proposta, depois a gente se assenta. Eles queriam intermediar uma reunião preliminar para saber as intenções do Vasco da Gama, só que o Pedrinho não quis. Uma dessas propostas aí era de R$ 1 bilhão. Ontem, mais uma pessoa falou sobre isso. Aquilo que esse rapaz fala, eu não escrevo, mas é a mesma informação que eu tenho. Eu vou colocar aqui o relato do Júlio Brandt, que ele falou numa live aí, para a gente ver. Está todo mundo falando sobre isso. Ele verdadeiramente recusou, ele recusou uma proposta gigante e não quis se encontrar aí com representantes do grego, diz aqui o Júlio Brandt. Olha só. Que são gestores de empresas do grego, tá? Eu tenho um amigo em comum, quem me conhece sabe que eu tenho, não vou falar nome, que são pessoas importantes do futebol mundial, que estão em clubes grandes do futebol mundial. Ligaram para esse cara, ele me ligou e falou: olha, nós temos interesse no Vasco, queremos fechar o Vasco, mas ninguém quer sentar. Ninguém quer sentar. Ninguém tem interesse em sentar. A gente marca a reunião, a gente propõe e a conversa é a mesma. Eu já falei aqui algumas vezes que ele não tem a intenção de vender o Pedro Paulo, e é a mesma informação que eu tenho. A mesma informação que eu tenho. Ele não quis se assentar com 2 possíveis investidores. O Vasco deu 9 NDAs aí, e não quiseram se sentar. O Vasco passando por uma situação muito delicada, uma situação muito difícil. Mas esse pessoal aí, dessa diretoria, eles estão com muito dinheiro, estão jogando dinheiro para o alto aí. Foram para a Argentina, levaram uma delegação de 45 pessoas, uma delegação superfaturada, estão aí no melhor hotel da Argentina, que é o Sheraton, certo? Uma diária lá de R$ 1.200, fora voo, alimentação. A gente tomou conhecimento, inclusive, que os dirigentes estão em quarto individual. Tem uns que foram para lá que não estão nem prestando serviço para o Vasco, nem uniformizados estão no hotel, certo? E é isso. Enquanto o jogador está ali com um quarto ali duplo, dividindo quarto, o dirigente está ali, com um quarto individual. Ontem, você vê como é que são as coisas. Felipe chegou lá, tampando a cabeça para não ser reconhecido. A gente costuma ver isso, não estou falando que ele tá? Mas a gente costuma ver bandido, quando é preso, colocando gorro, né? Tampando a cabeça para não ser reconhecido. É uma grande vergonha, mano. Os caras ontem ainda saíram para poder passear. E esses caras que estão aí, recusaram 2 possibilidades aí da Vasco SAF, tá? Para vender. E o Juliano Bertolucci, ele tem muita coisa para poder falar, porque ele é o representante do Marinax aqui no Brasil. Você vê a sem-vergonhice desses caras aí. A sem-vergonhice. Agora, você acha que se um cara sério, um investidor, chega aqui, esses caras vão aí, foram 7, 8 dirigentes, gente que nem tem cargo na diretoria administrativa, nem tem cargo. Amigo do presidente foi lá. A mamata não pode parar.
Agradeço aí pela atenção. Vasco neles e a verdade, ela prevalecerá. Valeu!